que a paz e a graça do Senhor seja com todos vocês que estão aqui e com os nossos irmãos e irmãs também que estão acompanhando de casa. O Salmo 84, versículo 1, nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por podermos encontrar novamente com o altar do Senhor na casa dele. Bendito seja o nosso Deus. Vamos orar e vamos começar a nossa celebração com o louvor. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão especial, por este retorno das atividades presenciais em nossa comunidade de fé. Ó Deus, por estarmos juntos, celebrando, adorando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Este salmo é a expressão do que nós estamos sentindo nesta noite. Estamos felizes e alegres por podermos, ó Pai, encontrar o teu altar novamente aqui. Te bendizemos, ó Deus, pelo ajuntamento solene para celebrar o nome do Senhor. Toma tudo nas tuas mãos. É o que nós oramos, dedicando esta noite de Santa Ceia a ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hoje nós estamos aqui para lembrar mais uma vez que o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós. Por isso nós estamos aqui nesse memorial lembrando, Senhor Jesus, tu entregaste
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Diga ao Senhor, digno, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou Para me resgatar. para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Que coisa maravilhosa é podermos celebrar a Deus, estarmos juntos, vivendo esta comunhão, esta retomada, e com você também que está sempre de casa, nos acompanhando, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Todo culto metodista, nós entendemos que o momento de dízimos e ofertas também é adoração a Deus. O clima não é perdido porque nós interrompemos um pouco a palavra cantada para trazer ao altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós queremos orar, abençoando a sua vida financeira, abençoando o seu trabalho, a sua mesa e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Pai querido, nós te exaltamos, te glorificamos de todo o nosso coração, porque todos os dias temos visto diante de nós, na nossa mesa, a bênção do Senhor. Ó Deus, o pão de cada dia. E nós reconhecemos o teu cuidado e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe a vida financeira do teu povo. Abençoe a vida financeira de cada família. Ó Deus, abençoe a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade. E se porventura houver alguém entre nós que necessita, Pai, do milagre de uma porta aberta, o Senhor é poderoso para abrir. Nós oramos, Pai, e dedicamos ao Senhor esta noite cada dízimo e cada oferta que tem sido depositado, ó Deus, na conta da igreja, e que tem sido também, ó Deus, colocado sempre no altar do Senhor. E hoje é um privilégio de recomeçar e de poder trazer no teu altar com alegria os nossos dízimos e as nossas ofertas, como fruto de lábios que adoram, que glorificam e que exaltam o nome do Senhor. Nós oramos e consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Mantendo o distanciamento de 1,5 m, vamos nos aproximar do altar com tranquilidade, enquanto temos aqui essa estrofe sendo cantada, e você poderá depositar o seu dízimo, a sua oferta. Temos envelope ali com o Rafael, se alguém precisar. Lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou, não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Separo com alegria
abençoados? Quantos são abençoados pelo Senhor? Gente, todos os dias que eu sento na cadeira da minha mesa, eu agradeço a Deus porque vejo o milagre da bênção dele na minha mesa. E sei que você também vê. E que Deus possa suprir. E que não falte no lar, na mesa de nenhum de nós. E de nenhum dos filhos e filhas de Deus, espalhados sobre a face da terra. Amém? Para você que está em casa, os que estão aqui podem se assentar. Para você que está em casa e que deseja continuar abençoando esta obra, é Banco do Brasil, agência 8073, dígito X, conta corrente 3188, dígito 7, Associação da Igreja Metodista, tá bom? Vamos pedir o pessoal depois para colocar também ali, na nossa página que está acontecendo a transmissão. Banco do Brasil, agência 8073, dígito X, conta corrente 3188, dígito 7. Louvado seja o Senhor por cada coração fiel, por cada coração alegre, por cada coração que com generosidade tem partilhado dos seus bens, dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus recursos com a obra do Senhor nosso Deus. Temos vivido milagres aqui e cremos que nós continuaremos a viver milagres sobre milagres a cada dia mais e mais, no nome de Jesus. Amém? Eu te convido para a nossa meditação. Hoje vai ser algo assim, desafiador. Mensagem de 15 minutos. Pode começar a marcar no cronômetro aí, tá bom? Mas uma mensagem de Deus, como um ensino muito especial para os nossos corações, tá bom? Quero trabalhar hoje, à luz da mensagem, o tema como lidar com as incertezas. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, um texto que eu amo demais e que sempre retorno a ele, tendo nele como um alimento para a alma e para o coração, que é tão atual diante de tantos temas e diante de tantas situações que nós enfrentamos. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Você que está em casa, acompanhe conosco. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 a 3, assim nos diz a palavra de Deus. Distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo receberás de volta. Reparte com 7 e mesmo com 8 o que tens, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore debruce para o sul, ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo, que se forma no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela ou ambas serão boas. Até aí, vamos orar diante da palavra de Deus em mais uma oportunidade. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração, pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é eficaz, pela tua palavra que é poderosa para transformar o nosso viver. Ó Deus, é tremenda para nos fazer assimilar o caminho da solidariedade. Ó Deus, para nos levar a romper em fé. Ó Deus, e continuar caminhando, remando, mesmo diante de tantas incertezas. Que esta palavra possa gerar no nosso interior, ó Deus amado, uma fé sobrenatural para a glória do Senhor. Nós oramos, colocando diante do Senhor todas as coisas e te pedindo o entendimento que nós precisamos da tua palavra,
em nome de Jesus. Faça deste teu servo o menor de todos os vasos, de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado mais e mais, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Como lidar com as incertezas? As incertezas estão sempre diante de nós, e nós precisamos aprender a lidar com elas, a conviver com elas, a assimilá-las. Precisamos todos os dias alimentar a nossa fé, nutrir a nossa fé. Estamos vivendo um cenário onde nós, às vezes, não conseguimos entender o que acontecerá amanhã. Temos hoje um relatório, daqui a 2 horas já temos um outro relatório do cenário atual. As estatísticas mudam a todo vapor, a toda hora e a todo instante. Lidamos com o desconhecido diante desta pandemia, e muitas pessoas não conseguem assimilar, não conseguem lidar com as incertezas. E esse texto traz ensino de Deus para o nosso coração nessa noite. O ensino que trabalha nessa perspectiva, na perspectiva onde mesmo diante das incertezas, nós precisamos viver a solidariedade, nós precisamos promover a solidariedade, precisamos ser solidários com as pessoas que necessitam e que carecem. Mas, por outro lado, precisamos também, diante das incertezas, nutrir a nossa fé. Não podemos perder a nossa fé, não podemos abandonar a nossa fé. Precisamos permanecer na convicção que temos em Deus, de uma viva esperança, na certeza de que o mesmo Deus que criou o céu e criou a terra, e que sempre esteve no controle do universo, como disse bem John Wesley, daqui a 100 anos, Ele continuará no controle de todas as coisas. Então nós precisamos alimentar a nossa fé, e nós precisamos continuar remando, caminhando, rompendo e trilhando cada jornada que Deus tem proposto para nós a cada dia. Como cristão, como igreja, como corpo de Cristo, como família, nós precisamos viver esta palavra, se alimentar por esta palavra e caminhar nesta palavra. É interessante esse texto e quero fazer 3 destaques, 1, 2, 3, bem objetivo. E a primeira questão é foi que ele era um homem bom, ele era um homem que era solidário, ele era um homem que fazia o bem, ele era um homem que compartilhava os seus bens, ele era um homem que, mesmo sendo um cidadão romano, mesmo sendo um soldado romano, um comandante romano, um centurião romano, ele foi um homem que, além de socorrer as pessoas que precisavam, além de externar toda generosidade e solidariedade, ele também contribuiu para a construção da sinagoga. Solidariedade. Diante das incertezas, nós precisamos exercer a solidariedade. Precisamos ser generosos, precisamos corresponder quando temos condições, a necessidade do suprir da necessidade daqueles que precisam. E o primeiro destaque está no versículo 1, e eu fiz a leitura da tradução King James, que é uma versão que alguns textos eu gosto demais, pela clareza, pela atualização que traz para nós na sua literatura. E o versículo 1 diz assim: distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. O verso 2 diz: reparte com 7, e mesmo com 8, o que tens, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Quem esperava o coronavírus? Quem esperava lidar com essa pandemia? Quem tinha certeza de que isto iria acontecer e centenas e milhares de pessoas seriam contaminadas e muitas dessas pessoas viriam a óbito? Quem poderia ter essa certeza? Quem poderia trazer essa afirmação? Quem teria conhecimento disso? Nenhum de nós, creio eu. Mas esse texto diz para nós: mesmo assim, lança o teu pão sobre as águas. Mesmo assim,
partilhe com 7. E se você puder, partilhe o seu pão com 8, porque fazendo isso, retornará para você. E a gente conhece de Gálatas o princípio da semeadura. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Tudo que o homem semear, isto o homem ceifará. É princípio de Deus para a nossa vida, que nos desafia num tempo incerto e de grandes incertezas, exercer a solidariedade, partilhar o pão, socorrer aquele que precisa, estender a mão, ser um abençoador. Jesus Cristo mesmo disse que é melhor dar do que receber. E dando nós somos abençoados, porque não existe dádiva maior do que ter o que compartilhar com aquele que precisa. Então este texto ele traz luz a nós, neste primeiro ponto. Em tempos de incerteza, seja solidário, seja alguém abençoador, seja alguém pronto a socorrer, mesmo que você tenha lidado com muitos problemas, mesmo que você tenha lidado com muitas situações difíceis e delicadas, sempre haverá oportunidade de você externar a solidariedade que existe em você. Seja solidário, lança o teu pão sobre as águas, compartilhe com 7 e até mesmo com 8, porque fazendo isso, retornará sobre a sua vida bênção sobre bênção. E o que diz 2 Coríntios capítulo 9? Deus dá o pão a quem tem fome, mas Ele só multiplica a sementeira daquele que semeia. Então seja um abençoador, seja alguém disposto a abençoar. A Bíblia traz para nós no Evangelho de Lucas que as mulheres abençoavam o ministério de Jesus. As mulheres socorriam as viúvas, socorriam os órfãos que tinham necessidade. E dentre elas, cita Maria Madalena, uma mulher viúva de muitas posses e que usava os seus recursos para exercer a solidariedade. Seja generoso, seja generosa, e eu creio que bênçãos sem medidas retornará sobre a sua vida. E é interessante nesse contexto porque o povo de Israel ficou escravizado no Egito cerca de 430 anos. E há um historiador que traz teologicamente um dado importante para entender esse contexto de lançar o pão. A palavra pão tem a mesma expressão hebraica, lehem, a mesma expressão que serve para grão. E era de costume dos egípcios lançar as sementes, os grãos, no rio Nilo, para que o rio levasse. E quando vinha o tempo da cheia, essas sementes que eram levadas, elas ficavam no solo. E quando a enchente passava, quando as águas voltavam à normalidade, a planta crescia, os frutos apareciam, havia uma grande colheita, mas eles tiveram a coragem de lançar a sua semente. Como lidar com as incertezas? O segundo ponto, tenha fé. Tenha fé que dias melhores virão. O autor da vida descreve para nós na criação, através do relato de Gênesis, que Deus fez tarde e manhã no primeiro dia. No segundo dia, Deus tornou a fazer tarde e manhã. E o nosso dia começa pela manhã. Quando nós acordamos, quando o sol raia, quando o sol nasce, o nosso dia começa, mas o dia de Deus começa à nossa frente. Significa de que Deus sempre estará à nossa frente cuidando de nós. Então, como lidar com as incertezas? Nutra a sua fé. Tenha vida com Deus. Tenha vida devocional. Tenha profundidade na Sagrada Escritura. Não perca a sua fé. A palavra do Senhor em Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós seguimos, nós caminhamos, nós rompemos em fé, porque temos uma viva esperança dentro de nós. O versículo 4 traz isto para nós, quando diz assim: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens,
nunca colherá. Aquele que está diante da incerteza, aquele que está diante dos problemas, aquele que precisa lidar com as adversidades, ele não pode ficar olhando o tamanho do problema, ou a proporção do desafio que está diante dele, mas ele precisa caminhar por fé. Abacuque nos diz que o justo viverá por fé. Não importa se o caos iria se multiplicar na cidade de Judá, não importa se viria ainda uma nação mais perversa para oprimir, mas a palavra de Deus para o profeta Abacuque foi: caminha por fé e não pelo que você vê. Nós precisamos caminhar por fé, nós precisamos confiar mais, crer mais e andar mais nesta fé. Então, em tempos de incertezas, alimente a sua fé, não abra mão da sua fé, viva uma fé maior. E o que é uma fé maior? É uma fé que não nos leva a dar ordens para Deus, mas uma fé que nos leva na dimensão de ter condições de orar, mesmo diante do caos de uma pandemia. Deus, cumpra a tua vontade. Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, eu sei que o meu dia começa pela manhã, mas o do Senhor começa à tarde, porque o Senhor sempre estará à minha frente. Precisamos crer. Quando os discípulos estavam preocupados com o que comer, Jesus disse: o que tens? 2 peixinhos e 5 pães. Ele falou: é o suficiente. Fé. Nós precisamos alimentar mais a nossa fé. Precisamos crer mais. Há um canto que diz que cada vez que a minha fé é provada, é para que eu tenha a oportunidade de crescer mais em Deus. Então alimente a sua fé. Não olhe se as nuvens estão carregadas. Não fique parado de braço cruzado olhando a tempestade chegar. E mesmo que, se você a avistar, que você possa crer que Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Isto que nos convida a continuar sim. Mas pastor, e essa pandemia, pastor, e todo esse caos, deve voltar, não deve voltar? Não sei. Mas eu sei que você precisa continuar caminhando. Ah, pastor, então eu tenho que ser imprudente? Não, nem imprudente, nem inconsequente. Você precisa ser prudente, porque a Bíblia fala: sede mansos igual a pomba e prudentes igual a serpente. Em tempos incertos, continue caminhando. Em tempos incertos, não pare. Em tempos incertos, não estagne. Há pessoas para serem alcançadas, há corações para serem tocados, há vidas para serem ministradas, há famílias para serem edificadas, há as nossas vidas que precisam crescer em Deus e na presença de Deus. O verso 6 diz assim: logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela ou ambas serão boas. Então continue, com prudência, com bom senso, com cuidado, mas continue remando. Mesmo que o seu barco esteja sendo varrido pelas ondas, não largue o leme. Permaneça firme segurando o leme. Permaneça firme segurando o remo. Permaneça remando em direção ao Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, não pare de remar, não pare de caminhar, não pare de andar, não pare de seguir em frente em direção ao Senhor e aquilo que Ele tem reservado para você. E concluo, mesmo em dias difíceis, com tantas incertezas, não deixe de exercer a solidariedade. Não deixe de ser generoso, não deixe de ser generosa, não abra mão da sua fé, e mesmo que o vento esteja forte e o mar revolto, prossiga em frente, continue navegando, porque o Senhor está no comando da nossa vida. O Senhor está na direção
do nosso viver. E eu quero orar com você nesta noite. Você está diante de incertezas? Você está com dificuldade de lidar com as incertezas? 3 ensinos tivemos hoje. Seja solidário. Exerça a sua fé, nutra a sua fé. E em terceiro, não pare. Continue caminhando. Com coerência, com bom senso, com cuidado, mas continue crescendo em Deus. Continue rompendo em Deus. Continue vivendo em Deus. Continue convicto em Deus, de que o mesmo Deus que criou todas as coisas e sempre esteve no controle, Ele sempre estará no controle de eternidade a eternidade. Então vamos orar nesta noite. Qual é a sua incerteza? Qual é o seu dilema? Qual é o seu medo? Qual é o seu pavor do amanhã? Eu creio que Deus hoje pode mudar isso. Eu creio que Deus hoje pode agir no seu interior, de uma maneira que você terá coragem de lançar o seu grão no rio, na certeza de que quando as águas baixarem, vai florescer, vai crescer uma grande lavoura e vai gerar muitos frutos, porque você fará isso por fé, para uma vida generosa e solidária, para continuar caminhando e rompendo para a glória de Deus. O que te aflige? O que tem tirado o seu sono? O que tem roubado a sua paz? Vamos orar nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, por esse tempo tão especial, ó Deus, em comunidade, com as pessoas também que estão em casa, cultuando, celebrando. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos num tempo de incerteza, viver a solidariedade, externar a generosidade para um testemunho de fé e de esperança em nome de Jesus. Pai, que a nossa fé seja nutrida, que a nossa fé seja alimentada diante, Deus, do incerto, diante, meu Deus, daquilo que aparentemente não conseguimos nem enxergar uma luz no fundo do túnel. Que a nossa fé esteja forte, que a nossa fé esteja, meu Deus, nutrida, que a nossa fé esteja saudável, em nome de Jesus, e que a nossa fé nos leve a crer mais, a confiar mais, a viver mais com convicção no Senhor, em nome de Jesus, e que nós não venhamos parar, que nós não venhamos deixar de cultuar, que nós não venhamos deixar de trabalhar, de viver, que nós não venhamos deixar de fazer o que temos que fazer, que nós não venhamos deixar, ó Deus, de exercer a missão, ó Deus, de ampliar o legado, mas que venhamos continuar, prosseguir caminhando, trilhando, rompendo, remando, para a glória do Teu santo nome, e mesmo sem entender, mesmo sem compreender, que venhamos continuar firmes, conforme nos diz a Tua palavra, no Salmo 108, firme está o meu coração, ó Deus, por isso cantarei, e entoarei louvores com toda a minha alma. Ah, meu Deus, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com dilemas, pessoas que não conseguem, meu Deus, visualizar no horizonte dias melhores, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua obra, Pai. Nós clamamos pelo revestimento do céu, nós clamamos pelo toque do Teu Espírito, que o Senhor derrame cura, milagre sobre cada vida, que o Senhor alcance cada coração, que o Senhor se mova de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus, para que venhamos viver as realidades que a Tua palavra diz, que nós temos condições, que nós devemos, que nós podemos viver no Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria, dai-nos bom senso, dai-nos equilíbrio para um bom testemunho da fé em nome de Jesus. E mesmo com dificuldades, mesmo lidando, Pai, com incertezas, que tenhamos um coração solidário, que as nossas atitudes sejam de socorro daquele que necessita. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos crescer mais e mais nesta fé e na esperança de que nós podemos continuar, de que nós podemos caminhar, de que nós devemos continuar, ó Deus, remando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. As chagas não pararam Jó, as perdas não pararam Jó,
mas ele continuou adorando, cultuando, celebrando, testemunhando para a glória do Senhor, porque o Senhor sempre esteve no controle da vida dele, antes a provação, durante a provação e depois da provação. Jó continuou, Jó prosseguiu, rompendo para a glória de Deus. E que nós sejamos nesta noite, Pai, levados a esta experiência de fé, em nome de Jesus. Oramos e dedicamos as nossas vidas no Teu altar, na certeza de que estamos diante daquele que tem poder de nos curar, que tem poder de nos transformar, que tem poder de nos vivificar, que tem poder de fazer uma obra extraordinária e tremenda em cada um de nós. Oramos e dedicamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Se aproprie desta palavra, tome posse dela, em nome de Jesus. Sempre com bom senso, com equilíbrio e com responsabilidade, para um bom testemunho da fé, em nome de Jesus. Amém? Nós iremos para o nosso último momento, o momento da ceia do Senhor. Enquanto você se prepara para esse momento, eu quero fazer o convite à confissão. Diante de Deus, reconhecemos o nosso orgulho e autossuficiência, entendendo a exortação do apóstolo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero dar um minutinho para você que está aqui no templo, você que nos acompanha de casa, para que você possa olhar para dentro de você e pedir a Deus que venha liberar sobre a sua vida o perdão, o mover da graça, em nome de Jesus. Um minutinho para esse tempo de introspecção. E se você puder colocar-se de joelhos, se não houver nenhuma limitação física, faça isso nesta hora, a introito da mesa da ceia do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós te damos graças pelo privilégio que temos e a oportunidade de olharmos para dentro de nós e te pedir: sonda-nos, interroga-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da tua verdade e da tua justiça. Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade, pedimos o perdão dos nossos pecados e reconhecemos as nossas faltas, os nossos erros, e desejamos, meu Pai, abandonar tudo aquilo que não provém de fé, porque tudo que não provém de fé é pecado, nos diz a tua palavra. Oramos em confissão, em nome de Jesus.
Amém. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você foi perdoado, amém? Você foi perdoada. Você que está em casa nos acompanhando foi alcançado por esta graça maravilhosa. Graça que perdoa, graça que cura, graça que nos dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Nós iremos fazer a consagração dos elementos da ceia, do pão e do cálice. Amém? Você ficará no seu lugar. E eu vou pedir à nossa seminarista, a irmã Nara, que esteja te servindo. A Ingrid também creio que pode ajudá-la, né, auxiliar. Uma com os cálices, outra com o pão. E para que a gente mantenha o distanciamento e todos os cuidados necessários para este momento que nós estamos vivendo. Amém? Então te convido a colocar-se de pé, você que está no templo, você que está em casa também e que preparou lindamente a sua mesa, que você possa tirar uma foto da sua mesa preparada em casa, publicar nas nossas redes sociais e celebrar juntamente conosco. Nós sempre dizemos que a mesa não é da igreja metodista, a mesa é do Senhor Jesus, e é Ele que te convida a ceiar nesta noite. Mesmo que você, que aqui no templo esteja, ou na sua casa, que não faz parte como membro oficial da igreja metodista, mas é um servo de Jesus e anda em comunhão com a sua igreja, sinta-se à vontade e aceite o convite da graça para celebrar a mesa do Senhor nessa noite. Oremos. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita morte, ó Deus, a Sua poderosa ressurreição, rendendo-Te graças de todo o nosso coração, pelos muitos, incontáveis, inúmeros benefícios com que elas têm nos agraciado. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, conceda-nos o Espírito Santo, que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e consagres, pelo Teu amor e graça, as dádivas do pão e do cálice, para que, recebendo segundo a ordem do Senhor, sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém e amém. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11. O que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de haver ceado, tomou o cálice também, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos o pão, todas as vezes que nós tomamos do cálice, nós estamos anunciando a morte, a poderosa ressurreição e ascensão, mas também estamos dizendo, relembrando a promessa que Ele nos fez, de voltar outra vez aqui. Amém. Pode ficar no seu lugar. Você que está em casa, pegue o seu pão, o seu cálice e aguarde as orientações para que venhamos ceiar juntos. Então o pão vai ser servido primeiro e na sequência o cálice, tá bom? Elas irão de banco a banco para que a gente evite
aglomeração aqui no altar, tá bom? Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus desceu teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Sim, pelo sangue, Senhor. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz prontos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto deve ser. Aleluia. O pão representa o corpo de Jesus. O corpo que foi moído, que foi transpassado. O corpo que levou todas as dores para nos conceder a paz. Comanda este pão com ações de graças, porque ele significa em tempos de incertezas que nós precisamos exercer a solidariedade que ele exerceu, a fé que ele promoveu e seguir firme, caminhando para a glória de Deus. O cálice, que representa o sangue de Jesus, o sangue carmesim, derramado por cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. O sangue que abriu um novo e vivo caminho. Não é o louvor, não é a música, não é a pregação que nos conduz à presença de Deus, mas segundo Hebreus, é o sangue de Jesus. Aleluia! Pode deixar as suas incertezas, porque este sangue abriu um novo e vivo caminho que nos conduz à presença daquele que nunca perdeu o controle de nada. Beba deste cálice, seja renovado, fortalecido, encorajado a exercer a solidariedade.
E eu gostaria de orar nesta hora e já concluir. E gostaria de orar também pelos enfermos neste momento, pelos desviados, pelos necessitados. E orar por uma família enlutada de Vila Velha, uma família que eu e Ingrid, nós tivemos o privilégio, a dádiva, de dar os primeiros passos na fé com eles. E ontem ele sofreu um acidente e veio a óbito, o irmão Exídio. Deixou a terra e entrou no lar celestial. E que o conforto do Espírito Santo seja com todos os familiares, com todos os amigos, com a Igreja Metodista de Itapuã, onde ele congregava e a sua família ainda congrega. Que Deus possa confortar os corações. Vamos orar. Pai, nós nos voltamos para o Senhor, porque o que fizemos aqui hoje na ceia do Senhor, o celebrar da ceia, é a maior expressão, o maior ensino de solidariedade, de fé, e da certeza de que nós, mesmo diante de caminhos incertos, de situações incertas, precisamos continuar caminhando. A ceia do Senhor nos fortalece, a ceia do Senhor é um meio de graça que nutre a nossa alma, que fortalece o nosso viver. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, por esta comunhão, por esta dádiva, por esta unção sobre nós, por esta alegria que move no nosso coração, de partilhar deste tempo, diante de coisas incertas, viver a certeza da fé, num Deus que está no controle, nunca perdeu o controle de nada, e sempre estará no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos por cada pessoa que teve condições de estar aqui, presencialmente celebrando. Te agradecemos por aquelas que não puderam estar aqui, ó Deus, e que sentem tanta vontade de estar conosco, terceira idade, pessoas do grupo de risco. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça, que o Senhor encoraje a continuar firme na fé, em nome de Jesus. Nós colocamos os enfermos nas tuas mãos, ó Deus, o Aristides, a Dadá, que prosseguem em recuperação, que a graça do Senhor continue sustentando, e que eles continuem a cada manhã sendo visitados pelo Senhor, e que o Senhor derrame a cada manhã do bálsamo sobre o nosso irmão Ari, sobre a nossa irmã Dadá, e sobre todas as outras pessoas que necessitam do médico de Gileade, do bálsamo, da unção de Gileade, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, de uma maneira especial, pela Joelma, oh Deus, pelo Bruno, pela família, meu Deus, pela parentela que sofre a perda do Exídio, Senhor, pelos amigos, pela Igreja Metodista em Itapuã. Oh Deus, que momento delicado, que momento de dor, que nós não temos condições de mensurar, mas uma certeza e convicção temos: o Espírito Consolador está conosco, está com esta família. Oh Deus, e que eles sejam tocados e confortados em nome de Jesus. Fica conosco, conduza-nos cada vez mais em fé, em solidariedade, generosidade e na certeza de que nós precisamos continuar firmes, caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Oramos assim e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, assim como também, ó Deus bendito,
com todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Terça-feira, 19 horas, o nosso culto também presencial estará aqui acontecendo. Venha celebrar, podemos aqui absorver 23 pessoas, tá bom? Iremos fazer como hoje, publicar nas nossas redes sociais a lista para que você possa ali sinalizar e assim a gente abrir para outras pessoas também que têm o desejo de estar conosco, tá bom? E nos organizarmos de forma melhor. Domingo pela manhã, às 10 horas, a nossa escola bíblica segue de forma virtual, às 10 horas da manhã. E domingo à noite estaremos aqui para mais um tempo com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça sobre você a sua face e conceda a paz em nome de Jesus. Vão na paz e que o Senhor os acompanhe. O nosso irmão Rafael está com um kit ali para